Bem, pessoal, conforme prometido, vou gravar aqui a nossa aula, o roteiro número 7, referente à introdução ao regime de bens. Para ficar melhor a visualização, eu vou dividir aqui em 3 vídeos, certo? 3 momentos. A aula 7, vocês podem acompanhar aí pelo CIA, ela contém 5 tópicos: efeitos patrimoniais do casamento, princípios aplicáveis ao regime de bens. Isso daí vai ficar no primeiro vídeo que eu começo a gravar agora. Limitações patrimoniais fica no segundo vídeo. Pacto antinupcial e doações antinupciais fica no terceiro vídeo, tá certo? Então vamos iniciar aqui com efeitos patrimoniais do casamento. Vocês lembram que na aula anterior nós tratamos o roteiro anterior, o roteiro número 6, ele tratou dos efeitos do casamento. Tratamos dos efeitos do casamento nas esferas pessoal, social e patrimonial, certo? Então aqui nós vamos agora nos debruçar sobre os efeitos patrimoniais do casamento, a parte boa, do negócio. Então, começamos com o conceito de regime de bens. O regime de bens nada mais é do que o estatuto patrimonial do casamento. É ele que vai trazer as regras patrimoniais para aquele relacionamento matrimonial. É importante destacar que o regime de bens também são utilizados na união estável. Já diz o artigo 1725 do Código Civil, que vocês podem acompanhar aí no código de vocês, que no regime, na união estável, salvo o contrato escrito entre as partes, vigora o regime da comunhão parcial. Então, para a união estável também servem os regimes e as regras que aqui estamos falando, claro, tudo dentro e de acordo com o que realmente se aplica à união estável. Eu vou falando de cada situação aquilo que realmente vai se aplicar efetivamente à união estável. Então, em relação ao conceito, só relembrando, é o Estatuto Patrimonial do Casamento, e eu posso estender diante disso o Estatuto Patrimonial da União Estável. No que se refere à natureza jurídica, o Estatuto Patrimonial, o regime de bens, nada mais é do que um conjunto de normas de ordem pública que vão regular a vida patrimonial do casal, a vida patrimonial dos companheiros, seja internamente, ou seja, no tratamento deles dois, no tocante aos bens, ou seja, administração patrimonial, aquisição patrimonial, seja nos relacionamentos patrimoniais do casal, dos companheiros com terceiros, à medida em que, por exemplo, são as regras alusivas ao regime de bens que vão me dizer se eu preciso ou não da anuência do meu marido, da anuência da minha esposa para comercializar algum patrimônio. Então, esse é um primeiro ponto, a questão do conceito, e como eu estava dizendo, a natureza jurídica. Então, é o conjunto de normas de ordem pública que vai regular essa relação dos cônjuges e dos cônjuges com terceiros, dos companheiros e dos companheiros com terceiros. Essas normas são de ordem pública porque é o Estado que as impõe e as partes não podem derrogá-las por vontade pessoal. Então, essas normas de ordem pública não são inafastáveis do contrato casamento. Eu não posso alterar as características do regime. O que eu posso fazer, é claro, vocês vão ver mais adiante, mesclar regimes, mas eu não posso mexer nas bases sólidas impostas pelo Estado alusivas a esse regime. E aí nós entramos no aspecto alusivo aos princípios aplicáveis aos regimes de bens, que é o ponto 2 do nosso roteiro do CIA, que vocês podem acompanhar aí. E ele fala de 3 princípios. O primeiro dele é o da liberdade de escolha. As partes, os contratantes desse casamento, como eu disse, o casamento é um contrato institucional, as partes desse contrato, elas são livres para escolher o regime de bens que melhor se aplique ao que elas pretendem para a vida patrimonial daquele casamento ou daquela união estável, tá certo? Atrelado à liberdade de escolha, todavia, que ela está prevista no artigo 1639, atrelado à liberdade de escolha, todavia, existe uma exceção. Nem todo mundo pode escolher o regime que melhor lhe apeteça. Existem limitações, e essas limitações estão no artigo 1641 do Código Civil, que são elas: as pessoas que casam com mais de 70 anos, as pessoas que casam mediante suprimento judicial, seja da idade ou da autorização dos pais, e as pessoas que casam com inobservância de causas suspensivas. Essas causas suspensivas estão no artigo 1523 do Código Civil. E as pessoas que casam, como eu disse a vocês, mediante suprimento judicial de autorização, é aquelas cujos pais não autorizaram entre 16 e 18 anos de idade, e aquelas que casaram com menos de 16, com mais de 14,
em fase de gravidez, ou é para evitar a imposição de medida socioeducativa, como já falamos nas aulas anteriores. Então a liberdade de escolha eu posso dizer que não é absoluta, porque existem exceções, pessoas que vão casar necessariamente no regime imposto pela lei, que é o regime da separação de bens, chamada de separação obrigatória ou separação legal de bens, certo? Então a liberdade de escolha é nesse sentido. E a liberdade de escolha está ligada também a um outro ponto que nós vamos falar mais abaixo, do pacto antinupcial. Se eu quero escolher qualquer outro regime que não seja o regime legal, já volto a falar disso, eu tenho que me valer de um pacto antinupcial, que daqui a pouco eu trato das características e detalhes acerca desse pacto. Então, e eu falei agora há pouco do regime legal. Nós temos hoje, e aí isso tem a ver com o segundo princípio, que é o da variedade de regimes. Perceba que liberdade de escolha e variedade de regimes, eles estão diretamente relacionados. E a variedade de regimes, ela nada mais representa do que o código disponibiliza, a lei disponibiliza às partes 4 regimes. Elas podem se valer de qualquer um deles, salvo as limitações do artigo 1641, mas também podem mesclar características de regimes. Eu posso estabelecer que para determinado patrimônio vai se aplicar o regime X, para a outra parte do patrimônio vai se aplicar o regime Y, para um patrimônio anterior vai se aplicar determinado regime, e assim sucessivamente, respeitando, como eu já disse anteriormente, as bases sólidas fixadas pelo Estado, pelo poder público, pela ordem pública, melhor dizendo, já que a natureza jurídica do regime de bens é de ser normas de ordem pública reunidas para regular a vida patrimonial dos cônjuges e dos companheiros. Então, a variedade de regime nada mais é do que a disponibilidade que a legislação lhe dá de você poder se valer de qualquer daqueles regimes. Então, existem vários regimes a serem eleitos. E a lei estipulou, isso desde 1977, com a lei do divórcio, que o regime legal ou supletivo é o regime da comunhão parcial de bens. Então, na ausência de estipulação pelas partes que estão casando, que estão iniciando a união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial. Se ninguém disse nada, se ninguém resolveu contratar outro regime, vai se aplicar o regime da comunhão parcial de bens, e isso acontece, ou seja, esse regime é o regime supletivo à vontade das partes, é o regime legal desde a lei do divórcio, que é a lei 6.515/77, porque antes disso o regime é obrigatório, melhor dizendo, o regime legal ou supletivo era o regime da comunhão universal de bens. Então já sabe, viu uma certidão de nascimento e nela de casamento, desculpe, e nela só consta lá regime de bens da comunhão de bens, mas qual a comunhão? Parcial ou universal? Basta olhar a data do casamento. Se foi antes de 1977, esse regime é comunhão universal. Se foi depois, é comunhão parcial, porque qualquer coisa além disso, qualquer coisa diferente disso estaria constando nessa certidão alusão a um pacto antinupcial, que já tratei agora há pouco e vou esmiuçar mais à frente. O terceiro princípio é muito importante, que é o princípio da mutabilidade motivada ou justificada. Esse princípio é novidade do Código Civil de 2002, não existia na legislação anterior e nada mais, nada menos representa do que a possibilidade de, durante o curso do casamento, eu alterar o regime de bens. Então eu posso, no curso do casamento, modificar um regime. Eu escolhi comunhão parcial no início e quero universal. Posso alterar esse regime. Segundo a legislação, essa mutabilidade motivada só se aplicaria aos casamentos celebrados após a vigência do Código de 2002, ou seja, 11 de janeiro de 2003. Antes disso, ou seja, casamentos anteriores, aplicar-se-ia o princípio da imutabilidade, ou seja, não posso modificar o regime. Mas o STJ já vem entendendo que esse princípio da mutabilidade, ou essa possibilidade de mudança, ela se aplica tanto aos casamentos pós-Código 2002, como anteriores à vigência da referida legislação. Então, o princípio da mutabilidade motivada, ele se perfectibiliza, ele se operacionaliza da seguinte forma. As partes que desejam alterar o regime de bens, mediante acordo, não pode haver litígio, claro, em relação a essa mudança, ou seja, os cônjuges, ambos, munidos de suas próprias vontades, claro, eles solicitam a alteração desse regime de bens, provando duas situações. Primeiro delas, uma motivação, uma justificação, por menor que seja. Por exemplo, cônjuges não podem entre si contratar sociedade empresária se são casados no regime da comunhão universal ou na separação absoluta ou separação de bens.
Se eles quiserem contratar uma sociedade empresária e forem casados nesse regime, sofrem uma restrição legal. Qual é a saída? Modificar o regime para qualquer outro, que não nenhum desses dois, e aí sim poder contratar entre si uma sociedade empresária. Isso seria uma justificativa, um exemplo de justificativa. Além disso, eu tenho que comprovar, a terceira situação, eu tenho que comprovar a ausência de prejuízo para terceiros, ou seja, dizer ao juiz que, seu juiz, eu estou mudando o regime, mas não quero prejudicar ninguém, nem vou fazê-lo com essa alteração. Então, essas são as três situações: consenso, motivo e ausência de prejuízo, comprovação de ausência de prejuízo para terceiros. É importante dizer que o Código de Processo Civil, no artigo 734, acho que é esse o artigo, se não for 734 é 743, não estou com o código aqui agora para dizer, mas um desses dois, ele trouxe um procedimento próprio para a ação que visa a modificação do regime de bens, ou seja, de uma vez por todas sanou-se uma dúvida que existia anteriormente, se esse procedimento de alteração seria no cartório ou na justiça. Mas infelizmente levaram para a justiça, não precisava, mas o Código de Processo, um desses dois artigos aí, ele fala sobre esse procedimento para modificação do regime de bens, tá certo? Então eu vou encerrar aqui o primeiro vídeo, volto com o segundo, alusivo às limitações patrimoniais.